Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 18, nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Queridos, eu gostaria de estar falando sobre o Natal, que de fato centraliza a pessoa de Jesus, o verdadeiro Natal. O Natal de Cristo e o Natal em Cristo. E é importante nós começarmos fazendo algumas perguntas, como: o que Jesus significa para nós? O que Jesus significa para você? O que ele significa para mim? João aqui apresenta Jesus como sendo o Verbo. Verbo e traduzido da palavra grega, que foi a língua original do Novo Testamento, que aqui era logos, que significa palavra, que significa um pensamento, que significa um conceito. No Antigo Testamento, esse conceito se referia sempre à atividade da revelação de Deus e também à palavra de sabedoria, a sabedoria que vem de Deus e de forma personificada, aquela sabedoria que habita o coração de alguém e que pode se transformar em atitudes, que se materializa por meio de uma pessoa que absorve de Deus algo e que se traduz ou que faz se traduzir por meio de ações. Em síntese, então, Jesus, aqui apresentado como sendo o Verbo vivo, ele é a palavra que revela Deus. João, no capítulo 1, ele fala da origem de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós entendemos que desde o princípio Jesus já existia. Jesus estava com Deus, e não só estava com Deus, como ele era o próprio Deus. Então, quando nós pensamos na pessoa de Jesus, temos que olhar para a sua origem, temos que olhar para a sua obra, ou seja, o seu ministério, o significado da sua vinda aqui a este mundo, se ele já existia em espírito desde a eternidade, porque Jesus se encarnou um dia. Se nós queremos pensar na pessoa de Jesus, nós temos que refletir sobre a sua vida. Quem ele foi aqui entre nós? Qual foi a sua mensagem principal? E é interessante que na própria Escritura Sagrada nós vemos que Jesus declara a sua existência mesmo antes da fundação do mundo. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, agora no capítulo 17, a partir do verso 4, no meio da sua oração de intercessão pela sua igreja, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra,
consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, Jesus pede para Deus assim: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. O evangelista João faz a declaração que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas aqui é o próprio Jesus que está declarando acerca de si mesmo, que ele já convivia com Deus, já vivia na glória de Deus, desfrutando da majestade de Deus. E é interessante lá em Filipenses 2, verso 5, quando o apóstolo Paulo reinterpreta essa ação de Jesus, de se encarnar, de vir a este mundo, ele diz assim: tende em vós o mesmo pensamento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou como usurpação o ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar, se apegar, mas abriu mão de sua glória, aniquilou-se a si mesmo, tornando-se servo, e sendo servo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então o que o apóstolo Paulo faz é uma reinterpretação da motivação da vinda de Jesus, que já existia mesmo antes da criação do mundo, mas que em algum momento ele assume a figura de ser humano. Ele vive entre nós, ele abre mão da sua glória na eternidade. Quando Jesus ora para Deus, ele diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Glória esta que os homens não estavam atribuindo a ele. É nesse ponto que nós precisamos pensar sobre o fato da nossa vida estar glorificando ou não a pessoa de Jesus. Eu convivo com essa certeza, você convive com essa certeza? Quem é Jesus para você? Todos os dias você tem a certeza, a convicção de que Jesus está caminhando contigo, de que Jesus está ao seu lado? Então ele vem a este mundo, e segundo o apóstolo Paulo, ele vem para servir. E a maneira de Jesus nos servir é habitando entre nós. A maneira dele nos servir na sua plenitude é, ao final do seu ministério, subir à cruz voluntariamente, para que algo pudesse ser feito substitutivamente em relação à nossa pessoa. Nós é que tínhamos sido condenados a pagarmos pelos nossos pecados através da morte espiritual, da morte eterna, da condenação ao inferno. Mas o fato de Jesus ter aceito subir à cruz, então ele nos eximiu desta condenação. Ele assumiu o nosso lugar e ele aceita fazer isso voluntariamente e tem um objetivo específico: o resgate das nossas vidas. E aí a palavra resgatar significa pagar o preço por alguém. Foi justamente isso que Jesus fez. Quando nós refletimos e pensamos o Natal, nós precisamos conviver com essa certeza. Se estamos aqui hoje, foi porque alguém pagou um preço. A nossa salvação é de graça, mas ela não foi de graça para Jesus. Ela teve um alto preço. O segundo aspecto importante a pensarmos sobre a pessoa de Jesus está na nossa própria vida. A nossa vida, ela se explica e se concretiza na própria pessoa de Jesus, na sua razão de vir ao mundo, na sua própria vida, na sua própria obra aqui. Então, se nós existimos hoje, foi porque de fato Jesus existiu antes de nós. No momento em que a humanidade resolveu pecar, prefigurando-se através da atitude de Adão, de Eva, ali, pelo livre-arbítrio concedido ao homem, o pecado entra no mundo, ele entra na humanidade. Mas então, voluntariamente e por amor, Jesus abre mão da sua glória nos céus, na eternidade, e ele vem habitar entre os homens. Então eu quero voltar ao texto de João, no capítulo 1, que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas João continua dizendo: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, diz o evangelista João. Então Jesus é esse verbo, a palavra que indica ação. E para os gregos, era uma palavra que indicava a ação de resgatar, de remir, uma ação de religar o ser humano como criatura ao seu próprio Criador. Então, Jesus vem a este mundo, ele nos resgata, mas antes de pagar o preço pelo nosso resgate, a Bíblia diz que o Verbo habitou entre nós. Jesus vem a esse mundo se fazendo carne, nascido de mulher, como todas as pessoas, mas a grande maravilha que nós percebemos nesse texto está no fato de que ele habitou. A palavra habitar aqui ela é muito profunda. Habitar significa tomar conta de um espaço, fazer diferença. E se ele habitou entre nós como homem, ele pode habitar em nós como espírito. Nós olhamos para esse texto e nos chama a atenção o fato de que ele habitou entre nós, mas de uma maneira diferente. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. A palavra habitar, traduzida no português, vem do original bíblico como tabernacular. A figura do tabernáculo, que significava habitação, ela é utilizada desde o Antigo Testamento, quando Deus, no momento em que libertou o seu povo da escravidão do Egito, usando Moisés como líder, fez com que o seu povo peregrinasse no deserto até alcançar a terra prometida. E naquele caminho árduo, difícil, era necessário que o povo tivesse uma certeza da presença de Deus. E isso é uma luta constante que o povo demonstrava ter, mas que nós precisamos compreender que ainda hoje ela existe dentro de nós. A necessidade de termos uma certeza de que o Senhor nos acompanha, de que há a presença de Deus habitando nossas vidas. Isso nós podemos ver que no momento em que Moisés se afastou do arraial do povo de Deus e foi até o Monte Sinai para receber as leis do Senhor, o povo sentiu pela ausência de Moisés a ausência da pessoa de Deus. Isso já demonstra que havia uma deturpação espiritual no meio do povo. Ele materializava a presença de Deus na figura do líder, o que não era de fato o que Deus queria e que não era desejável. Então, o povo pressiona Arão, irmão de Moisés, para que ele fizesse então a construção de um ídolo, de um Deus feito por mãos humanas. Naquele momento houve um choque no coração de Deus quando ele conversava com Moisés. Então nós percebemos que a nossa vida, ela precisa ter um norte, ela precisa ter uma certeza de que há uma direção. E quando nós não encontramos essa direção espiritual dada por Deus, que se manifesta na nossa vida pela certeza da presença dEle, nós substituímos por outras coisas. Outros bezerros de ouro têm sido construídos ainda hoje. Bezerros de ouro entre aspas. Muitos de nós temos construído alguns ídolos que possam substituir essa presença de Deus, inefável de Deus, quando que o que é correto é nós nos esforçarmos para ter a presença de Deus habitando no nosso coração. E ela habita nosso coração hoje pela presença do Espírito Santo. Mas a presença do Espírito Santo exige santidade, exige renúncia. Quando Paulo fala da encarnação de Cristo Jesus, ele fala que Jesus renunciou-se a si mesmo, ele negou-se a si mesmo, ele assumiu a forma de servo, despiu-se de sua glória. Então nós precisamos fazer o mesmo. Jesus também disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa dificuldade do negar-se a si mesmo é que faz com que o nosso coração nos leve a construir outros bezerros de ouro hoje, que possam dar uma falsa sensação de segurança por estarmos adorando algum tipo de divindade. Então, Deus estabelece com Moisés um plano e dá a ele
o projeto para a construção de um tabernáculo. Um templo feito de forma removível, para que o povo pudesse, ao peregrinar durante o deserto, montar e desmontar. O tabernáculo tinha esse significado, a habitação de Deus. Representava para o povo a presença do Senhor ali no arraial. Então o povo se relacionava com Deus através do tabernáculo, a habitação de Deus. E aqui no Evangelho de João, ele começa dizendo que o Verbo se fez carne, se encarnou e habitou entre nós, ou seja, tabernaculou entre nós. Há uma substituição, uma transição, então, de um tabernáculo físico e material, que pudesse ser visto, por um tabernáculo espiritual. A própria pessoa de Jesus, ele habita entre nós. E durante o seu período de ministério aqui na terra, ele habitou fisicamente. Mas Jesus morreu, ressuscitou, ele está vivo, mas ele foi glorificado nos céus. Mas hoje nós temos da parte de Jesus o Espírito Santo que nos é dado para tabernacular dentro de nós. Então a segurança que todos nós precisamos ter da pessoa de Deus ou de uma presença divina na nossa vida, nos acompanhando, ela só pode ser sentida através de Jesus, porque é Jesus quem nos dá o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que não há outra maneira de nós recebermos o Espírito Santo que não seja através da pessoa de Jesus, que não seja pela nossa conversão ao Evangelho de Jesus, que se dá por meio de arrependimento e de fé na própria pessoa de Jesus. Agora, pensando sobre essa obra de Jesus, o seu ministério, existem 3 fundamentos que são importantes para nós analisarmos. O primeiro deles é o amor, e também o seu aspecto sacrificial e renunciador. Jesus veio a este mundo por amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a motivação é o amor. O segundo fundamento é a graça. E no seu conceito teológico, a graça é um favor imerecido. E por isso o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não é por meio de obras para que ninguém se glorie. Então é necessário que fique bem estabelecido que a nossa reconciliação com o Eterno, ela se dá por meio do amor de Jesus, amor renunciador, amor autossacrificial, mas ela se dá também por meio da graça. Porque por mais que nós viéssemos a nos esforçar para fazer o bem, para sermos pessoas boas, nós continuaríamos ainda nesse corpo que é carnal, que é pecaminoso, que é corruptível. Então é pela graça do Senhor Jesus. É interessante que João fala que ele atribui a nós graça sobre graça, uma graça sobremaneira, uma graça que transpõe todo tipo de obstáculo. O apóstolo Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não da lei. Mediante a atitude de Jesus, nenhum tipo de pecado é imperdoável, a não ser o blasfemar contra o Espírito Santo, que na verdade é a negação da existência de Deus. Então quem crê em Deus, quem aceita Jesus, todos os seus pecados passam a ser perdoados. Olhando então nessa perspectiva de graça, o nascimento de Jesus, a sua encarnação, ela começa a agir na minha vida, me aproximando mais da pessoa de Deus. Ele é a revelação do Pai. Agora, ela assume o seu papel máximo no momento em que Jesus se sacrifica. Lembrando os irmãos que no tabernáculo, que representava a habitação de Deus lá no Antigo Testamento, em meio ao deserto, havia o sacrifício de animais, Deus estabeleceu que fosse assim, e o sangue daquele cordeiro que deveria ser puro, imaculado, era aspergido sobre o altar. E era aquele sangue que simbolizava a remissão dos nossos pecados, a redenção e o perdão. Agora, é o próprio Senhor Jesus quem assume esse papel
de sacerdote, de sumo sacerdote, que é quem sacrifica. Ele assume o papel da própria oferenda. Ele é o próprio cordeiro que aceita ir à cruz para ser sacrificado. É o sangue de Jesus que foi derramado. Foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Agora, irmãos, caminhar com algum tipo de culpa é algo que incomoda muito o nosso coração. Preste atenção nisso comigo. Você já caminhou com algum tipo de culpa na sua vida? Você já decepcionou alguém? Você já traiu alguém? Tudo aquilo que você possa ter feito de mal com relação ao seu próximo. Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por uma situação de sentimento de culpa. E enquanto nós não nos sentimos desculpados, nós não caminhamos em paz. Então, uma vez que nós não conseguíamos e não conseguiremos ainda nos livrar de todo o pecado enquanto estivermos nesse corpo, o que Jesus fez foi nos dar uma oportunidade de nos livrar da culpa desse pecado. E se não há mais culpa, também não há mais condenação. E se não há mais condenação, existe então de fato a reconciliação com Deus. Nós estamos falando de coisas simples, estamos falando de céu, estamos falando de inferno. Se não há mais condenação, não há mais inferno na nossa vida, daqueles que creem em Jesus. E aí nós podemos experimentar então o reino dos céus que começa na nossa vida quando nós nos entregamos ao Senhor. O terceiro fundamento é o fundamento da verdade. João diz que o Verbo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o conceito de verdade, de uma maneira prática, de uma maneira absoluta, ele pode ser percebido na nossa vida. Aliás, é o que nós buscamos. Naquele tempo, os gregos atribuíam à verdade, ao conceito de verdade, algo que representava a vida deles, o presente. Pensando a nível de presente, passado e futuro, a verdade era aquilo que eles viam. Os filósofos, eles acreditavam na ciência. Então, a verdade era aquilo que era palpável, era aquilo que existia no presente. Olhando para outra cultura daquela época, a cultura romana, o Estado romano, que implantou o sistema jurídico, eles acreditavam na verdade como sendo a manifestação de um passado, ou seja, de uma prova jurídica, de algo que aconteceu e que pode ser testemunhado por alguém. A terceira cultura que convivia naquele tempo era a cultura judaica. Os judeus acreditavam que a verdade era algo que haveria de se manifestar ainda. Era a promessa de Deus dada através do Messias. Eles viviam em busca e numa esperança de que a verdade se manifestasse nas suas vidas. Então, quando Jesus diz, eu sou a verdade, quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, o que na verdade está acontecendo aí é uma resposta a todas as culturas existentes naquela época. Tanto que em Apocalipse 1, verso 8, o próprio Jesus revela ao apóstolo João, dizendo que eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio de todas as coisas, eu sou o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, o ômega, a última letra do alfabeto grego. E quando ele é o verbo, ele é a palavra. Uma palavra se constrói com letras. Ele está dizendo, eu sou o princípio de todas as coisas. E todas as coisas aconteceram por mim e se concretizam através de mim. Agora, de uma maneira profunda, pense comigo. A sua vida, a minha vida. Como que nós poderíamos desfrutar da plenitude de uma vida que foi construída por Jesus sem a pessoa de Jesus? O que a palavra de Deus está querendo nos mostrar, irmãos, é a suficiência de Cristo Jesus para nós e a inexistência de qualquer outra fonte, seja divindade ou não, seja espiritual ou não. A inexistência de qualquer outra fonte
que seja capaz de suprir todas as necessidades das nossas vidas. Aquilo que eu estou passando hoje, aquilo que você está passando hoje, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu interior, seja uma angústia na sua alma ou não, Jesus já conhecia, Ele já sabia que eu, que você estaríamos passando por isso. Estaríamos atravessando um vale. Mas a questão é, com Jesus na nossa vida, participando, sentindo a presença dEle em nós, ficará muito mais fácil de vencer. A quem você tem entregue a sua vida para direcioná-la, para te guiar? Em quem você tem buscado respostas? Comece a pensar sobre isso. Quem é Jesus para você? Ele é fonte de respostas. Irmãos, o que acontece de uma forma muito prática é que cristãos ou não cristãos têm assumido uma posição de querer buscar respostas em qualquer lugar, naquele lugar que é mais fácil. Somos pessoas que buscamos caminhos mais fáceis. Mas quando Jesus disse, olha, porfiai por entrar no caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição, começamos a ver que a situação é mais difícil e mais complicada do que nós, às vezes, pensamos ser. Não estou dizendo que nós não podemos buscar conselhos com pessoas, mas o que eu estou dizendo, e que a palavra de Deus endossa, é que nós temos que avaliar quais são as pessoas com quem nós temos buscado conselhos. Esta palavra, irmãos, alimenta o meu espírito, a minha alma, o meu ser. Essa palavra me dá a segurança de que eu estou no caminho certo do Senhor. Essa palavra traz direção verdadeira para mim. E ela revela a pessoa de Jesus. E Jesus revela a pessoa de Deus. Eu preciso fundamentar a minha vida sobre a verdade. E não há como fundamentar a minha vida sobre a verdade se eu não estiver edificando a minha vida sobre a pessoa de Jesus. A pedra angular, a rocha. Eu vejo uma conversa de Jesus com seus discípulos, especificamente com Tomé e Filipe. João, capítulo 14, a partir do verso 5. Olha o que esse texto está nos dizendo. Tomé diz para Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí entra Filipe na conversa, dizendo para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe traz aqui uma necessidade de ver coisas. A fé que ele tinha não era suficiente para entregar-se totalmente ao caminho apontado por Jesus. E aí Jesus responde para Filipe, estou há tanto tempo contigo e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. É Ele quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o que Jesus fala com esses dois discípulos e que nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Em primeiro lugar é Tomé, quem chega para Jesus e diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? A questão está na fé. Quando nós confiamos, nós não questionamos. Entregar-se para Jesus significa dar a direção da sua vida para Ele. Deixar Ele te guiar. Então a pergunta de Tomé, ela não procede. Senhor, não sabemos para onde vais.
se ele vivia com essa incerteza, ele não deveria estar com Jesus. A questão que nós precisamos tomar para nós hoje é essa: você tem certeza de quem Jesus é e para onde Jesus vai te levar? Se você tem essa certeza, isso basta. Entregue-se a Ele e deixe Ele te conduzir. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Não importa qual o caminho, eu sou o único caminho, não há outro. Só através de mim vocês vão ter o que vocês precisam, que é a reconciliação com Deus. Mas hoje, irmãos, nós insistimos muitas vezes com Jesus em queremos que Ele nos guie por um caminho que é mais confortável para nós. Muitas vezes nós insistimos com Jesus de pedir a Ele para que Ele venha a realizar nas nossas vidas uma obra que é o sonho nosso, e não nos importamos com o que Ele pensa a nosso respeito. Escolhas importantes nas nossas vidas têm sido feitas sem a participação da pessoa de Jesus. E isso está muito longe de dizermos que Jesus é o Senhor da nossa vida. E que entregamos a nossa vida para Jesus. Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu tenho que assumir um compromisso de ir para onde Ele me enviar. Ele é o único caminho. E também não me importa pelo que eu vou passar. Porque se eu tenho certeza de quem Jesus é, e Ele é Deus, eu também tenho que conviver com a certeza de uma segurança profunda de que o barco da minha vida não vai naufragar, porque o Senhor Jesus está presente. Então, irmãos, tanto Tomé, o homem que demonstrou ter pouca fé, como Filipe, aquele discípulo que pediu sinais, pediu obras, ambos precisavam ter convicção de quem Jesus era, do que Jesus podia fazer. E Jesus fala com Filipe: eu tenho feito tantas coisas e você ainda não creu em mim? Gente, parece que nós temos que estar sempre lembrando disso. A cada crise que nós passamos, às vezes parece que o mundo vai acabar. Mas olha um pouquinho para trás. É como se Jesus estivesse falando com Filipe aquilo que hoje nós precisamos ouvir. O mesmo que ele falou com Filipe. Olha para as obras que eu faço, olha para o que eu já fiz na sua vida, de onde eu te tirei. Às vezes nós, como cristãos, hoje entramos num desespero. Parece que nós vamos definhar, parece que a vida vai acabar, mas olha para trás. Onde estão os sinais? Eles existem na nossa vida. Eles são para ser lembrados, relembrados, com o objetivo de glorificarmos a pessoa do Senhor e aumentarmos a nossa fé. O nosso coração, ele se inclina para muitas coisas que tentam desviar-nos do caminho do Senhor. Mas se nós olharmos para trás, no sentido de vermos o caminho pelo qual o Senhor nos trouxe até aqui, nós teremos motivos de sobra para permanecermos nele, irmãos. Jesus falou com seus discípulos, Jesus está falando conosco ainda hoje. Mas nós precisamos olhar para a obra de Jesus, então, no que diz respeito à sua própria vida. E aí existem passagens bíblicas onde Jesus demonstra, principalmente, seus valores. Há duas coisas que demonstram a vida de Jesus: os seus valores e as suas atitudes. Quando Jesus sobe no monte e começa a proferir o seu sermão, lá em Mateus capítulo 5, ele começa a falar de valores. Então ele diz que são bem-aventurados, são felizes as pessoas que são pobres de espírito, as pessoas que são humildes. Ele fala que são felizes as pessoas que choram. É interessante esse valor que Jesus traz consigo. Para nós hoje, feliz é a pessoa que não chora, feliz é a pessoa que vive rindo, mas, irmãos, o choro na nossa vida pode representar o sinônimo de um aprendizado. O choro que você está passando hoje pode ser a chave para uma alegria permanente na sua vida amanhã. Eu não troco o choro vindo da parte de Jesus por nenhuma alegria momentânea que vem desse mundo. A alegria momentânea do mundo é entretenimento.
A alegria que vem de Jesus é satisfação plena, é fruto do Espírito Santo. Jesus chorou. O choro na nossa vida, muitas vezes, ele nos cura. Ele rearruma a rota do nosso caminhar. O choro na nossa vida, muitas vezes, nos reconcilia com o eterno. E é maravilhoso quando você se vê chorando por arrependimento de algum pecado no qual você, muitas vezes, se deixou levar. Quem não tem o Espírito Santo não chora mediante o pecado. Só quem já se converteu, já aceitou Jesus e por isso recebeu o Espírito Santo, é que sabe o que é chorar pelo Espírito Santo. Então Jesus diz, felizes são os que choram. Jesus diz que são bem-aventurados os mansos, ele fala de mansidão. Ele diz que são bem-aventurados aqueles que carregam consigo o valor da justiça, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que são misericordiosos, aqueles que são limpos de coração, ou seja, que procuram ter um coração puro. Depois ele finaliza dizendo que são bem-aventurados, são felizes aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus e não dos homens. Então são valores que acompanham a vida de Jesus, que devem também acompanhar a nossa vida hoje. Agora eu olho também para as atitudes de Jesus. Há passagens bíblicas em que Jesus demonstra o seu interior através dos seus gestos exteriores. Por exemplo, quando ele provê a cura física, a cura espiritual de muitas pessoas. Houve uma passagem em que um paralítico desceu por uma maca. Seus amigos levaram até a presença de Jesus. Ele tinha uma paralisia, ele tinha uma enfermidade física, mas Jesus demonstrou o seu valor quando o curou da paralisia física, mas também o curou de uma paralisia espiritual e disse, vai, perdoados estão os teus pecados. Os judeus que estavam naquela casa não entenderam o que tem a ver a enfermidade física, a paralisia física com o perdão dos pecados desse homem. E aí Jesus mostra que a nossa vida ela é holística, ela é por inteiro. Então ele carrega esse valor de prover a nossa cura física, a nossa cura espiritual. Aquela mulher que o procurou quando estava sofrendo de um fluxo de sangue já há 12 anos. Ela enfrenta uma multidão e ela consegue tocar pelo menos nas vestes de Jesus. Aí Jesus para a sua caminhada e diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Aquela mulher se revela naquele momento. E aí ele diz para ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, segue a tua vida em paz. Jesus carrega esse valor de nos olhar por inteiro, de suprir as nossas necessidades espirituais, emocionais e físicas. Jesus carrega o valor de saciar as nossas necessidades materiais também. Quando ele estava pregando para aquela multidão, e a multidão sentiu fome, porque durante todo o dia ouviu a palavra, durante todo o dia alimentou o seu espírito, mas agora era natural que eles sentissem fome. Então Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Entendam, irmãos, esses valores que Jesus demonstra ter no seu coração, que se materializam através dos seus gestos. E às vezes nós estamos aflitos, presos, às vezes imersos numa crise, seja ela emocional, sentimental, às vezes até mesmo financeira. Há muitas pessoas hoje atravessando crises financeiras, não por erros pessoais, mas por questões conjecturais. Jesus está aí para te suprir. A Bíblia apresenta um Deus encarnado que se fez homem, que olhou para todas as necessidades da humanidade. Quem é Jesus para você? Muitas vezes nós estamos querendo viver um cristianismo que não está focado na pessoa de Jesus. Queremos viver uma vida sem a centralidade na pessoa de Cristo Jesus. E finalizando, o próprio evangelista João, ele diz para nós que a vida estava nele e a vida
era a luz dos homens. Viver com Jesus, irmãos, significa andar na luz. E andar na luz, lá em Efésios 5, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo reinterpreta isso, chamando a atenção dos cristãos, dizendo: porque no outro tempo erais trevas. Só sabe, irmãos, quem está na luz, só tem a percepção de luz, do valor da verdadeira luz, quem já andou em trevas no passado. E Paulo chama a atenção daqueles cristãos, dizendo: olha para onde vocês estavam, de onde vocês vieram. Ele diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E ele diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando aquilo que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis, preste atenção como que ele fecha o assunto de uma forma muito prática. Se queremos ter vida, só encontraremos vida em Jesus, mas a Bíblia diz que a vida era a luz dos homens. Então, se queremos andar na luz, não podemos nos comunicar com as trevas. Paulo diz no verso 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. A pessoa de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida, tem que significar para nós andarmos na luz. Tem que significar para nós o desejo de não querermos mais voltar a sermos quem éramos, por onde andávamos, com quem nos relacionávamos. Porque a partir do momento em que Jesus entra na nossa vida, nós passamos a refletir a sua luz. Ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos assumir esse papel. Amém?